os que temem ao Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes tu se temes o Senhor, seus caminhos. No trabalho de tuas mãos has de viver, serás feliz, tudo irá bem. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham os seus caminhos. Graça e paz, queridos irmãos, queridos amigos. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas e viemos aqui para juntos ouvirmos uma palavra de esperança do nosso Deus para você, para mim, para todos os que estão agora participando online do nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas e estamos aqui com esse propósito: abençoar você aí no seu lar com palavra de esperança. Uma palavra que vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família. E nós estamos agora no mês de maio, o mês que todos nós comemoramos o mês da família. E nós, nesse mês da família, estaremos trazendo palavras de esperança para a sua família, para que a sua família seja abençoada, seja instruída nos caminhos do Senhor e nos princípios eternos que fazem diferença para a minha vida e na sua vida. Mas agora eu queria convidar você aí no seu lar para que a gente ore. Ore pelas famílias, ore pelo pai como o líder do seu lar, junto com a sua esposa, a mãe, que é a sua auxiliadora, que também lidera o seu lar. E também para abençoar seus filhos. Os filhos são herança do Senhor. E nós também queremos que essa palavra de esperança abençoe o pai, a mãe, os filhos, e que a família cada dia mais possa estar sendo abençoada pela rica palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante? Mas eu também queria que nós orássemos nesse momento, meus queridos amigos, irmãos, pelo Rafael. O Rafael está hospitalizado e ele carece das nossas orações. Vamos orar pelo Rafael, orar pelas famílias da Igreja Batista em Chácaras Reunidas e pelas famílias dos queridos amigos que estão agora participando desse momento onde nós vamos estar falando com o Senhor e depois ouvindo a poderosa voz do Senhor através da leitura e explanação da sua palavra. Vamos orar? Pai, nesse momento nós queremos pedir que o Senhor abençoe as famílias, Pai, do nosso país.
Que o Senhor, Pai, cuide de cada integrante da família. Essa instituição, Pai, que o Senhor criou no seu coração e que o Senhor quer abençoar, quer orientar e quer, Pai, guiar. Que o Senhor, Pai, dê sabedoria a todos os integrantes da família, Senhor, para que possam entender a necessidade de seguir as suas orientações, para colocar suas famílias, Pai, no seu altar, para que o Senhor possa estar abençoando, Pai, e a cada dia alimentando, Pai, com a sua rica palavra. Nós também queremos pedir pelo Rafael, Senhor, que está hospitalizado, está para fazer um tratamento, que o Senhor, Pai, abençoe a mão do médico responsável pelo Rafael, Senhor, a equipe médica, também abençoe, Pai, o leito de hospital que ele vai estar ficando, Senhor, para estar sendo cuidado, a equipe de enfermeiros, que o Senhor abençoe, Pai, e cuide, e que o Senhor possa estar sendo as mãos dos médicos, os olhos dos médicos, e que o Senhor possa, Pai, estar fazendo esse tratamento através dos médicos que vão estar cuidando do Rafael. Também abençoe a sua esposa Aline, Senhor, que ela possa, Pai, estar sentindo paz no seu coração, porque o Senhor está cuidando do Rafael. Nós pedimos isso. Também quero mais uma vez entregar nas suas mãos, Senhor, a Simone, sua família, sua abençoada família, Senhor, que o Senhor possa estar cuidando da Simone também, derramando seu amor, sua graça, Pai, sobre a vida dela e da sua família. E mais uma vez, colocando todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista em Chácaras Reunidas, Pai, sobre os seus cuidados, e que nós possamos, Pai, estar cada dia mais tendo, Pai, a nossa família sempre, Pai, no seu altar, para que o Senhor possa estar cuidando, possa estar derramando seu amor, sua graça sobre nossas vidas e a vida dos nossos entes queridos. Nós pedimos isso, e agora nós pedimos, Senhor, imploramos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações através da sua rica e poderosa palavra. Que o Senhor, Pai, alimente, Pai, cada família, Pai, que está sintonizada agora, Senhor, nesse momento, onde nós estamos falando com o Senhor, e o Senhor agora vai falar conosco. Que nós possamos estar recebendo essa palavra, Pai, e que ela possa estar fazendo diferença em nossas vidas. Nós pedimos isso e oramos assim em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, hoje, como estamos iniciando a nossa programação de família, eu queria pedir que você aí na sua casa esteja sintonizado agora na leitura da palavra do Senhor. Paulo fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vamos agora ler a palavra do Senhor e você aí no seu lar, junto com a sua família, coloquem todos aí para participar, até mesmo os seus cordeirinhos, os seus filhos, para que possam depois, aí no seu lar, você estar interagindo com eles com a palavra que vai estar sendo ministrada agora. Amém? Vamos ler? O texto que nós vamos estar lendo é Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 13. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 13. Vou estar lendo e você, querido, acompanhe com a sua família a palavra do Senhor. Diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que não está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que o comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas da figueira para cobrir-se.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe agora com a explanação da palavra. Que você possa, pai, querido, estar aí com a sua família e possa depois estar interagindo mais uma vez com a palavra que vai estar sendo agora explanada no seu coração e também para o coração da sua família. Queridos, estamos começando o mês da família. E agora todas as nossas mensagens de esperança serão com o alvo de abençoar as famílias. A família foi uma instituição criada por Deus. E detalhe, a única instituição criada por Deus foi a família. E nós podemos observar que a família, ela sofre muitos ataques. Ataques sem parar. E até mesmo da sociedade atual. Nós vemos como a família é atacada. Hoje, muitas pessoas acham que a família está ultrapassada. Tem pessoas que falam até contra a família. E se nós formos observar, o ser humano precisa estar inserido na família. A família é como um jardim, um belo jardim que você precisa cuidar, que você precisa alimentar para que floresça, para que você veja os frutos sendo recolhidos desse belo jardim, né? Então nós precisamos entender a importância da família. Eu não sei se você sabe, mas Deus, quando criou o homem e depois criou a esposa, a mulher, e fez com que a família surgisse ali, ele colocou eles num jardim chamado Éden. E você sabe o que significa Éden? Éden, no hebraico, a língua do Velho Testamento, ela quer dizer delícia e prazer. E a palavra jardim, também, que a gente observa lá no Novo Testamento, e aqui também na tradução que nós temos das nossas Bíblias aqui no Brasil, ela quer dizer jardim. É outra palavra também que corresponde a céu. Então a gente pode até fazer um trocadilho com essas palavras, querendo dizer que quando Deus cria a família, ele coloca no jardim, ou seja, num jardim delicioso, para que a família viva o melhor prazer que existe, o prazer que vem do relacionamento familiar. E nós podemos entender também que a família é para ser um pedacinho do paraíso aqui na Terra. Mas nós vemos que a família corre muitos perigos. E, infelizmente, muitas pessoas que formam as famílias, ou seja, os integrantes das famílias, vêm desajustados. E muitos deles não conhecem os princípios que fazem diferença para a família, para que a família seja realmente um jardim prazeroso, seja um ninho de proteção. E hoje eu queria pensar com você nisso. Erros que a família deve evitar para que não prejudique a beleza do seu jardim. Vamos meditar nessa questão, irmãos e queridos amigos. Erros que a família deve evitar para que não prejudique a beleza do jardim. E cá para nós, hoje tem muitas famílias tendo um jardim arrasado, um jardim desolado, sem flores, sem um verde vistoso, nada. Parece que são jardins ressecados. Por que será? Por erros que eles cometem e não percebem, porque estão fora
fora buscando princípios errados, princípios distorcidos que não fazem bem nenhum para a família. E nós vamos ver isso nesse relato. E é interessante que nós vemos o que acontece na queda, quando o homem cai, quando o homem rompe a sua aliança com Deus lá no começo, quando o vírus mortal e um vírus que se dissemina muito rápido e que a única cura é Jesus, penetrou no jardim, o vírus do pecado. Vamos observar? Nós vamos observar alguns erros nessa noite. Primeiro erro, nós devemos proteger nossa família dos princípios, das palavras de Satanás. A palavra de Deus diz, lá em João 10, que o inimigo só veio para roubar, matar e destruir. E nós vemos que ele tem penetrado em muitas famílias. E essas famílias que permitem o livre acesso do inimigo das nossas almas, o diabo ou o Satanás, elas estão praticamente vivendo a miséria familiar. Famílias totalmente destruídas, desestruturadas. Famílias que não vivem o melhor, mas vivem o pior. Por quê? Porque deram ouvidos à antiga serpente. Nós podemos observar aqui nos primeiros 5 versículos que estava tudo bem, maravilhoso para Adão e Eva. Eles estavam no jardim, um local maravilhoso que Deus os colocou para viver em família. Eles tinham tudo o que eles necessitavam. Deus deu orientações. E aí, quem aparece no jardim? O inimigo. A velha serpente, Satanás. E quando ele entra naquele jardim, o que ele faz? Ele começa a confundir os integrantes da família. E o primeiro integrante da família que cai nas lábias astutas de Satanás é a esposa, é Eva. Satanás vai lá e distorce a palavra do Senhor. O nosso Pai Celestial nos deu instruções, orientações, e estão todas registradas aqui, na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Agora a minha pergunta, quantas famílias agora se reúnem em torno da Bíblia Sagrada? Quantas famílias agora deixam que a palavra de Deus seja luz para o seu caminho? Poucas. E essas poucas são abençoadas. Agora, a grande maioria que segue outros princípios, princípios que vêm da sociedade, princípios totalmente distorcidos, elas estão sofrendo. Elas não têm um relacionamento sadio. Por quê? Porque deram ouvidos à velha serpente, ao diabo, ao inimigo das nossas almas. E queira você saber que ele só veio para roubar, matar e destruir. Agora Deus, ele veio para abençoar, para restaurar, para transformar e para conservar a família unida. Então nós vemos o primeiro erro aí. Nos versículos de 1 a 5, nós vemos isso. Eva sendo iludida, enganada pelas palavras da velha serpente, as palavras de Satanás. Olha o que ele fala para Eva. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Deus tinha dado uma ordem. Deus falou para o casal, para a família, a primeira família que existiu no mundo. Olha, vocês vão ficar aqui, nesse local maravilhoso que eu criei, porque eu amo vocês. Mas daquela árvore, chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não devem comer. E o que acontece? Satanás, sabendo disso, ele faz o quê? Que as palavras de Deus caiam em esquecimento, que as palavras de Deus sejam distorcidas. Então, querido e querida que está nos
assistindo nesse momento, que está aqui também sintonizando o seu coração na palavra de Deus. Não deixe que a palavra de Deus caia em esquecimento na sua família. Faça com que a palavra de Deus seja conhecida, e não só conhecida, mas vivida. Nós precisamos ter nossa família saudável. Nós precisamos ter nossa família aos pés do Senhor, porque Ele veio para abençoar, Ele veio para derramar graça sobre a família, para fazer que a família realmente seja um lugar delicioso, um lugar prazeroso, que os integrantes da família sintam prazer de fazer parte da família. Então, queridos, nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ouvir os conselhos de Deus e repudiar as palavras que tentam distorcer a palavra do Senhor, que vem de Satanás, que vem do inimigo das nossas almas, do inimigo do ser humano, do inimigo da família. Então, que nós possamos estar fazendo isso. E aí, você vai ver a diferença que já vai começar a acontecer na sua família, quando vocês viverem pautados pela palavra do Senhor, não ouvindo os ensinamentos desse mundo distorcido, dessa sociedade que vive totalmente alienada da família. Agora, quando você vai para a palavra do Senhor, você vê que Deus, Ele criou a família e Ele está sustentando a família. E nós precisamos ter nossa família aos pés do Senhor. Mas tem outros erros graves como esse. Nós vemos que no versículo 6, que um erro muito comum, que infelizmente tem acontecido também com muitas famílias. No versículo 6, vamos ler? Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejavam para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. O que nós podemos pensar? Qual é o outro erro? Tão grave como o primeiro erro. Um erro grave também é a influência negativa de outros membros da família. Ou seja, membros da família influenciando negativamente os outros integrantes da família. Pessoas que se deixam levar por ensinamentos errados, por princípios, ideologias erradas, por posturas e costumes errados. E aí fazem com que essa postura errada, esse costume errado, essa mania errada, ela também faça parte de todos os outros integrantes da família. Nós precisamos ter cuidado com isso. Nós, membros da família, devemos o quê? Corrigir as atitudes erradas, corrigir as posturas que desagradam e desagregam a família. Nós precisamos estar atentos a isso. É outro erro comum. O princípio errado entra no seio familiar e ninguém corrige. Ninguém dá um basta. E aí vai se alastrando numa escala desenfreada para todos os membros daquela família. Então, queridos, nós precisamos o quê? Ter cuidado com isso. E nós vemos aqui no versículo 6. Você percebeu o que Eva fez? Eles receberam uma ordem de Deus que foi o quê? Repudiada, porque foi distorcida por Satanás, pela velha serpente. A serpente distorce o que Deus falou e faz com que Eva desobedeça a Deus. Quando Eva desobedece a Deus, o que ela faz? Ela oferece para o seu esposo. Ou seja, ela comete o erro e faz com que aquele erro também vá para o outro integrante da família. Aí, o que acontece? O erro é disseminado, é ensinado como uma verdade, como uma prática correta, e não é. Quantas famílias têm práticas ruins, práticas terríveis, e ensinam isso para os seus integrantes, para os filhos, e os filhos são observadores. Alguém já disse, e com todo respeito, mas eu acho interessante essa ilustração,
que alguém diz que é assim, que o filho é como um papagaio. Tudo que o filho vê o pai fazendo, a mãe fazendo, ou outro integrante mais velho da família fazendo, ele acaba fazendo, repetindo. Então, nós precisamos ter cuidado. Cuidado com posturas, costumes e pensamentos ruins que são disseminados na família. Eva, como ela errou, ela deveria ter falado para o esposo: olha, não coma, eu comi, eu desobedeci a Deus e eu não estou me sentindo bem. Mas, pelo contrário, ela come e automaticamente já oferece para o esposo. Ou seja, ela dissemina o erro para a sua família. Queridos, como você tem vivido a sua vida? Você tem sido íntegro, honesto, correto nos seus negócios? Você tem vivido uma vida casta diante das pessoas? Você tem sido um exemplo para os seus filhos? Um exemplo para a sua esposa? Um exemplo para o seu esposo? Pois bem, nós precisamos viver princípios sadios, ensinar esses princípios sadios para a nossa família, para que a família cresça saudável. E esses princípios vêm de onde? Da palavra do Senhor. Então, querido, cuidado com a influência negativa. Quantos pais estão ensinando vícios para os seus filhos? Quantas mães estão fazendo a mesma coisa? E aí essas crianças que são folhas em branco, são escritas com adjetivos ruins. São escritas aprendendo posturas tortas. Então, querido, cuidado, ame sua família, preserve sua família. E aí nós vamos para outro princípio errado. Outro princípio que nós precisamos repudiar. Outro princípio é o que? É se omitir em questões importantes. Você percebe que no versículo 6, ela dá para o seu esposo a maçã, ou melhor, desculpe, a gente tem o costume de achar que é a maçã, né? A palavra de Deus não diz qual fruta é. Mas o inconsciente da gente, por causa do que é ensinado desde a infância, a gente acha que é a maçã. Então, queridos, me perdoe, mas o fruto, nós não sabemos qual fruto foi. Mas uma coisa nós sabemos: esse fruto, ele causou mal. E nós podemos observar que no versículo 6, nesse mesmo versículo 6, na parte final do versículo, diz assim: e o deu a seu marido que comeu também. Ou seja, nós precisamos ter cuidado para que questões importantes sejam tratadas, que questões importantes que vão ter importância para a sua família seja tratada. Aqui nós observamos que onde estava Adão? Já parou para pensar nisso, querido? Onde estava Adão? Adão não era o líder da família? Não era ele o esteio da família? Mas aonde estava Adão quando a serpente tentou Eva? Aonde estava Adão que se afastou da sua esposa? O que Adão estava fazendo? É uma pergunta que nós, quando lemos esse texto, vem à nossa mente. Onde estava Adão? E aí a gente observa que ele se omite. Ele se omite. Nós não devemos nos omitir. Nós devemos tratar tudo que é referente à nossa família. Pai, você que está ouvindo essa mensagem de esperança, você tem tratado todas as questões que são relevantes com seus filhos? Você tem tratado questões que vão fazer diferença na vida do seu filho, da sua filha? Lembre-se, eles estão se desenvolvendo e eles crescem rapidamente. Você precisa mostrar para eles que você não está alheio, que você está ali para os ajudar. E nós vemos, infelizmente, que as famílias hoje, da sociedade pragmática, a sociedade imediatista,
a sociedade que busca só o prazer, ela está ausente dos relacionamentos. Ela não está junto da sua família. E aí o que acontece? Vem a tentação, vem maus companheiros, vem colegas ruins e começam a ensinar coisas erradas para os nossos queridos filhos e também para os pais, para as mães. E nós não tratamos isso. Deus nos ensina que nós precisamos tratar. Nós não devemos nos omitir. Nós devemos mostrar e fazer amizade com a nossa família. Ter um relacionamento saudável com ela. E relacionamento saudável também não omite questões importantes. Trata as questões importantes. Por exemplo, onde estava Adão? Adão poderia ter evitado o mal para a família dele. E esse mal, querido, se espalhou, se disseminou. Nós também fomos atingidos pela consequência do pecado de Adão e Eva, porque eles se omitiram. Adão se omitiu. Eles cometeram muitos erros com a sua família. E esses erros nos atingiram. Então, querido e querido, amigo, irmão, pense nisso. Você é um pai presente? Você é uma mãe presente? Você é um marido presente? Você é uma esposa presente? Nós precisamos ser presentes para que a gente possa juntos resistir ao inimigo, o inimigo das nossas almas, o inimigo que vem da sociedade, que se afastou de Deus e ensina, e interessante, dentro da sua casa, ensina seus filhos coisas ruins. Então, nós não podemos nos omitir, nós temos que nos posicionar. E para se posicionar, você tem que estar junto. Então, querido, esteja junto. Não deixe que as questões importantes sejam negligenciadas pela família. E se você faz parte da família, por você. Não esqueça do erro de Adão. Onde estava Adão? Até hoje nós não sabemos, não é verdade? Mas uma coisa nós sabemos. Se Adão estivesse junto, o que Salomão fala lá em Eclesiastes 4, de 9 a 12, ia acontecer. Dois conseguem resistir ao inimigo. Dois conseguem resistir à tentação quando estão juntos. E Deus está também junto. Então, queridos, não se omita. Ensine para os seus filhos o caminho do Senhor. Ensine a sua família que a palavra do Senhor tem que reinar no seio familiar. E aí nós vamos para outro erro. Nós podemos observar, queridos, que nos versículos 7 a 11 mostram outro erro. 7 a 11. Eu vou ler com vocês. Versículos 7 a 11. Diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor. Do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Queridos, você percebe que depois que eles erram, eles se escondem, eles cobrem a sua nudez com folhas da figueira e se escondem. E escondem quando eles escutam, eles sentem, eles escutam os passos do Senhor no jardim. Eles se escondem de Deus. Queridos, esse é um dos piores erros que o ser humano comete. E as famílias têm cometido, porque as famílias são formadas de seres humanos. De se esconder de Deus, de não encarar o Senhor. Nós precisamos, queridos, entender, nós somos falhos, mas nós precisamos entender que a saída que nós temos
é nos aproximar de Deus, é deixar Deus cuidar de nós, é deixar Deus trabalhar nossas emoções, trabalhar nossa mente, a trocar os nossos pensamentos que já são pensamentos que são baseados nos erros e nas falhas que foram ensinados para nós. Nós precisamos pedir que Deus, ele entre nas famílias. Nós precisamos abrir a porta de casa para Deus, usando uma ilustração, logicamente, né? Uma metáfora, abrir a porta de casa para que Deus entre, para que Deus faça parte da sua casa, da sua família. E aí Deus vai tratar todos os integrantes da família. Só que nós observamos que tem muitas pessoas da família que realmente vão, abrem a porta para Deus, mas não apresentam Deus para os outros integrantes da família, como por exemplo as crianças. Queridos, você conhece o plano que Deus, baseado no seu amor, fez para você? Você conhece? Esse plano é o chamado plano da salvação. E é o plano da salvação porque a salvação aqui quer dizer o quê? Restaurar. Quer dizer o quê? Relacionamento. Relacionamento com Deus. Você tem que abrir a porta para Deus entrar. Não se esconda de Deus. E também não esconda a Deus da sua família. Quantas pessoas se entregam para Deus, mas não apresentam a sua família? Não incentivam a sua família a conhecer esse Deus maravilhoso. Então, querido e querida, deixe Deus entrar na sua casa, mas reinar na sua vida e na vida dos seus familiares, da sua família nuclear, que é você, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe. Apresente esse Deus maravilhoso para eles, através da sua vida. Não se esconda e não esconda Deus das pessoas que mais você ama. Nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas escondendo Deus, não apresentando Deus. Parece que tem vergonha de Deus. Parece que o que aconteceu com Adão aqui acontece com certas pessoas. Eu tenho vergonha, por isso que eu escondi. Não. Vá até Deus, Senhor. Se for o caso, Senhor, eu errei, eu peço perdão, me ajude. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe meu filho, minha filha, e você vai ver como Deus vai cuidar da sua família. Confie nisso. E aí, queridos, nós vamos para o último erro que eu queria falar nessa noite. O último. Nós vamos encontrar esse erro nos versículos 12 e 13. Vamos ler? Diz assim: Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: Que foi que você fez? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então, queridos, qual que é o erro? É um erro muito comum também. Se esquivar das suas culpas, sabe? Arrumar desculpas. Nós precisamos assumir nossos erros, precisamos assumir nossas falhas e precisamos assumir, porque, como diz na medicina, se você nega que você tem uma dificuldade, se você nega que tem um problema, ele só vai crescer e só vai cada dia mais te atrapalhar. Nós vemos aqui que Adão, ele joga a culpa na Eva. Eva joga a culpa na serpente. E se a gente fosse ouvir a serpente, ela ia pôr a culpa em quem? Em Deus. Ou seja, a culpa nunca é da pessoa, é sempre do outro. E quantas vezes na família acontece isso? Quantas vezes nós colocamos a culpa nos filhos? Quantas vezes os filhos colocam a culpa nos irmãos? Quantas vezes o esposo coloca a culpa na esposa e assim vai? Não é resolvido, é só jogado a culpa no outro. Nós precisamos assumir nossas falhas e erros para que haja restauração. Quantos pais até hoje não assumem os erros que cometeram e que trouxeram consequências graves para a família? Não assumem porque não querem tratar. Quando nós assumimos, nós tratamos.
E quando nós tratamos, o erro acaba. Ele não vira um erro hereditário. Sabe erro hereditário? Ah, a família somente, os filhos somente, os filhos dos filhos somente. Isso acontece. Agora, quando você sabe que você tem uma dificuldade, não nega e pede a Deus ajuda para restaurar você desse esquema mental errado, dessa atitude errada, o que acontece? Deus trata e você acaba com esse erro. Então, querido, nós precisamos assumir os nossos erros, não jogar o erro nos outros. Assuma para que haja cura, haja restauração e para que Deus opere. Faça isso e você vai ver a diferença que vai já estar surgindo na sua família, que você vai estar observando na sua família. E aí tem uma frase do William Shakespeare que diz o seguinte, diz assim: frequentemente a desculpa que é dada para uma falta se torna pior do que a própria falta. E é verdade. Então, queridos, que você possa estar observando como a sua família está, que você possa estar cuidando do seu jardim. A família é um jardim maravilhoso que Deus criou. E Deus quer que você viva o melhor nesse jardim. O melhor nível de espiritualidade, o melhor nível emocional, o melhor nível relacional. Deus quer isso para você e na sua família. Como diz um pastor chamado João Martins, ele diz que tudo começa na família e tudo termina na família. Então, querido, sabendo disso, cuide da sua família, cuide do seu jardim, para que o seu jardim floresça, para que você colha do jardim, que é a sua família, flores lindas, maravilhosas e um perfume inigualável. Que nós possamos estar pedindo para o Senhor reinar nas nossas famílias e orando para todas as famílias que você conhece, para que sejam um paraíso aqui na terra, para que seja um lugar de abrigo, de segurança. Então, queridos, eu vou estar terminando aqui essa mensagem, mas pedindo que você agora ore pela sua família. Vamos orar pela família? Pai, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, por todos os irmãos e amigos que estão conosco, ouvindo palavras de esperança. Hoje a palavra, Pai, nos orienta para que a gente não cometa erros, que são erros recorrentes na maioria das famílias da sociedade. Mas que nós, Pai, que estamos ouvindo a palavra de esperança, palavra para abençoar a família, que nós possamos estar repudiando esses erros. Nos ajuda, Pai querido. Abençoa o pai, a mãe, que são os líderes da família. Abençoa os filhos, Pai, que são a família do futuro. E que o Senhor, Pai, continue derramando graça, Pai, cuidando e restaurando das famílias. Abençoa mais uma vez, Pai, o Rafael, que vai fazer a cirurgia, está no hospital. Abençoa sua esposa Aline, os irmãos e as irmãs da Igreja Batista em Chácaras Reunidas, Senhor. A Simone com a sua família, Pai, que se achegaram também para essa família da Igreja Batista, Chácaras Reunidas. Abençoa, Pai, minha família, minha esposa. Abençoa os irmãos e suas famílias, Pai, e as famílias dos nossos amigos. Que eles possam estar tendo esse discernimento, essa sabedoria que vem do Senhor, para que cuidem do jardim que o Senhor os colocou, que é a família de cada um deles, para que floresça, para que gere um perfume maravilhoso, que contagie, Pai, as outras pessoas, Pai, com o cheiro do amor, da bondade, da compreensão, do relacionamento familiar. Nós pedimos isso e oramos, Pai, assim, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você pense nessa palavra de esperança que foi para a sua família, para a minha família. Depois converse com a sua esposa aí no seu lar sobre essa palavra. Veja que erros vocês têm cometido e que erros que vocês não querem mais cometer. E vivam a palavra do Senhor no seu lar. Aqui termina
essa palavra de esperança. Mas quarta-feira estaremos juntos de novo. Mas medite nessa palavra e deixe que Deus continue falando ao seu coração. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós somos a Igreja Batista em Chácaras Reunidas, pastor Luciano Salem, desejando para você uma noite abençoada junto de Deus e da família que Deus te deu. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família deseja o Senhor. Te agradeço pela minha família